Você está convidado a fazer uma pesquisa. Conecte-se à internet e procure imagens relacionadas à química. A imensa maioria será de imagens ligadas às soluções. Nas soluções, as substâncias estão intimamente misturadas, a nível molecular ou iônico. Logo, as transformações químicas, as reações, podem ocorrer rapidamente. Este é o motivo do uso rotineiro das soluções para a realização das reações químicas. A água é uma das substâncias mais abundantes da natureza e serve como solvente preferencial para muitas outras, tanto moleculares como iônicas. Além do mais, ela é o principal meio das reações bioquímicas. Assim, soluções, e em particular soluções aquosas, são um dos principais assuntos a estudar em química. Bem-vindo a este fascinante assunto! Bem, pessoal, você certamente prestou bastante atenção neste texto de introdução. E é impossível dar ênfase excessiva à importância do nosso assunto, que é soluções. Nossa primeira aula sobre soluções, batizada então de Soluções 1. Entenda uma coisa, 90% das reações industriais se passa com os reagentes dissolvidos em água. 90% não é pouca coisa. Repare a importância que esse assunto tem para a indústria. Nós vamos então trabalhar soluções pegando algo mais primário, pegando algo mais simples. Nós vamos conceituar o que sejam dispersões. Observe o esquema. Uma dispersão é quando temos duas substâncias, A e B. A substância A tem que estar na forma de pequenas partículas, enquanto essas pequenas partículas são, digamos assim, jogadas dentro de B, ficam dispersas dentro de B. Note então, uma dispersão é uma mistura, ela tem duas partes, A e B. A A, que está na forma de pequenas partículas, eu vou chamar de disperso, enquanto que a substância B, aonde as partículas de A estão, eu vou chamar de dispersante ou então dispergente. Para classificar as dispersões, nós vamos ter que criar um critério, fazer um critério de classificação. O critério é muito simples. Você lembra que a partícula A era pequena, mas quanto pequena? Nós precisamos medir essa partícula A. Precisamos, então, acertar quais vão ser as unidades de comprimento que vamos usar. E são, seguramente, muito pequenas. A primeira delas é o nanômetro. O símbolo é nm, nanômetro. Um nanômetro equivale a 10 a menos 9 do metro, ou seja, uma coisa bastante pequena. Eu preciso explicar umas coisinhas a você. Umas coisinhas que nem todo mundo sabe, muita gente boa erra. Repara só, nano é o prefixo, que indica 10 a menos 9. Metro é a unidade de comprimento. Então, observa, o acento tem que ser na unidade de comprimento e não no prefixo. Ou seja, eu não posso dizer nanômetro, que nem fala quilômetro. Ué, agora você não entendeu nada. Mas não é quilômetro? É quilômetro. Nas unidades que o povo consagrou uma maneira de falar, que nem milímetro, quilômetro, fica assim. Mas nas novas unidades, as unidades mais técnicas, o acento é o correto. É na unidade nanômetro, então. Existe também uma outra unidade que é menos usada, mas aparece em prova. Esta unidade é o angstrom. Angstrom, essa palavra estranha, um angstrom vale 10 elevado a menos 10 do metro. Então, eu tenho a certeza que você percebeu o jogo. O nanômetro é 10 a menos 9, o angstrom é 10 a menos 10. Então, 1 nanômetro são 10 angstroms. Tá certo? Reparou que eu acabo de falar angstroms. Então, eu criei um plural. Existe uma regra. Se o nome da unidade não acaba em X, em Z ou em S, nós em português acrescentamos esse S, que nem metro, metros, litro, litros. Então, angstrom, angstroms. Só observe, não vale a nossa regra de português que diz que quando a palavra acaba em M, o plural vira NS. Não vira. Angstrom acaba em M, angstroms acaba em M, S.
Bem, então agora você já sabe dar o nome correto das unidades e fazer adequadamente plurais para unidades. Estamos então inteiramente prontos para começar a classificação das dispersões. Quando a partícula for bem pequenininha, nós vamos chamar de solução ou então solução verdadeira. Para ser uma solução verdadeira, a partícula tem que ser menor do que 1 nanômetro. Menor do que 1 nanômetro. E, bom, você deve estar se perguntando, e daí que é menor do que 1 nanômetro? Veja, isso implicará nas seguintes propriedades. Eu vou estudar para todas as dispersões 3 aspectos. O primeiro aspecto é saber se a partícula sedimenta, vai para o fundo, tá? Se a partícula cai para o fundo com o tempo, sedimenta ou não. Chamamos a isso de sedimentação. O segundo aspecto que nós vamos estudar é a filtração. Saber se um filtro pega a partícula ou não pega a partícula. E um terceiro aspecto, bastante importante, é a visibilidade. Saber se eu consigo, por alguma técnica, com o microscópio, a olho nu, sei lá, vamos descobrir, se eu consigo ver a partícula ou não. Chamamos a isso visibilidade. Um exemplo bastante simples de solução verdadeira é água e sal. Imagine assim. Você dissolve um pouquinho de sal num copo d'água. Você tem a certeza que não foi sal profundo, você não tem um excesso. Então veja lá, as partículas de sal sedimentam? Claro que não, senão o fundo do mar seria completamente branco. Um filtro pega o sal? Não, não pega. Se por um acaso viesse para a sua casa água do mar, você ia, mesmo filtrada, beber água salgada. Um filtro não pega. Finalmente, as partículas são visíveis? Aí é que são as más notícias. Não, as partículas não são visíveis com microscópio algum. Microscópio algum consegue identificar as partículas de uma solução ou, a seu gosto, solução verdadeira. Vamos para a segunda classificação das dispersões. A segunda hipótese, vamos agora para os coloides ou dispersões coloidais. Ou seja, a partícula tem que ser maior do que 1 nanômetro, porém menor do que 100 nanômetros. Seu tamanho tem que ficar entre esses dois valores. Sabe um exemplo fantástico de uma coisa que é assim? Clara de ovo. Pense bem, na minha casa, eu não sei na sua, há uma tradição de quando faz um bolo e usa as gemas, guarda as claras. Porque na teoria vai ser feito um dia pudim de claras. Aí as claras ficam lá dentro da geladeira um dia, 2, 3, 4, 5, acabam estragando, bota fora as claras e não faz pudim nenhum. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte, não vai nada para o fundo, a clara continua lá. Caramba, se da clara a proteína que está ali, que é a ovalbumina, fosse para o fundo, ia ser horrível. Você já imaginou o pintinho? O pintinho ia ser sólido embaixo devido à precipitação e líquido em cima. Eu acho que o pintinho não ia ficar feliz. Então, observe, sedimentação espontânea de um coloide não ocorre. Agora, ela pode ocorrer com o uso de ultracentrífugas. Espera aí, que coisa é essa? Centrífuga, você lembra? Colocar as coisas para rodar. Ultracentrífuga, centrífuga de rotação muito rápida. Então, só há sedimentação com o uso de ultracentrífugas. Se você não tem uma ultracentrífuga, não sedimenta. Um segundo aspecto interessante é a filtração. O que você pode usar? Um filtro comum, um filtro de casa. Coloca lá dentro a clara de um ovo. Você vai observar o seguinte, o filtro fica todo molhado, mas não passa líquido, não há o pingar daquele líquido. Então, como é que eu posso conseguir uma filtração? Novamente com o uso de ultrafiltros, que são filtros a vácuo. Eu vou ter que sugar essa água. Se eu esperar que essa água espontaneamente caia, não. Então, a filtração só com o uso de ultrafiltros. E, finalmente, o problema vai ser a visibilidade. A visibilidade é mais complicada ainda, se bem que eu tenho um exemplo bastante bom para você. Repara só, quando bate sol num quarto, quando você tem um raio de sol, é possível, se você estiver perpendicular a esse raio de sol, você pode ver partículas de poeira ali dentro.
Essa é exatamente a mesma ideia. Para eu conseguir ver as partículas do coloide, eu vou usar uma coisa que a gente chama de ultramicroscópio, que nada mais é do que um microscópio com uma iluminação lateral para eu focar o microscópio ali e conseguir, então, ver as partículas. Ou seja, no coloide, tudo é mais complicado. Recapitulando, vê se você entendeu. Sedimentação ocorre, mas só com as ultracentrífugas. Filtração pode ser feita, mas só com ultrafiltros. Visibilidade, um microscópio todo especial. Coloides são um pouquinho mais complicados. Finalmente, vamos ver o que a gente chama de dispersões grosseiras. Quando é que nós temos uma dispersão grosseira? Quando a partícula é grande, ou seja, quando a partícula é maior do que 100 nanômetros. Aí é tudo fácil. Imagine, por exemplo, água barrenta, água de rio, água com um pouquinho de areia. A sedimentação das partículas é espontânea, simplesmente pela ação da gravidade. Filtração. Qualquer filtro pega, o filtro que você tem em casa, um filtro de papel. Aliás, a função do filtro de casa é exatamente essa, é retirar o barro que porventura ainda venha junto com a água. E finalmente, visibilidade. Claro que você vê o barro, meu Deus do céu, o que você precisa para ver o barro? Olhar. Então as partículas são visíveis a olho nu. Isso nos leva a um tema super importante que vai nos fazer recapitular tudo o que nós fizemos. Nós vamos introduzir o assunto homogeneidade, heterogeneidade de uma dispersão. Repare só, eu tenho que decidir se o meio é homogêneo ou se o meio é heterogêneo. Vamos começar pela água barrenta, uma dispersão grosseira. Você vê o barro vai para o fundo, as partículas são visíveis. Qual é a tua conclusão a respeito de água e barro, de uma dispersão grosseira? Tenho a certeza que você respondeu heterogêneo. Bem, coloide é um pouquinho mais complicado. Se você olhar uma clara de ovo sem pensar muito, você vai dizer que ela é homogênea. Mas você aprendeu que há maneiras, ou seja, com o uso de tecnologia se prova a heterogeneidade do coloide. Se você tem a ultracentrífuga, se você tem o ultrafiltro, se você tem o ultramicroscópio, o coloide se revela heterogêneo. Então veja, ele parece homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. E finalmente, a solução verdadeira. Lembra da água e do sal? O sal não vai para o fundo, o sal não é filtrável, um filtro. Puxa vida, se a gente puder